Olá, eu sou a Linda Marques e este é o primeiro curso de Linguística e Semiótica aplicadas a tretas de internet. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais e este é o 7º vídeo do curso. Coincidência? Não. É uma alegria ver que durante 7 semanas a gente está compartilhando essas ideias, plantando as sementes da revolução, porque a revolução da linguagem ela é a mais importante, porque ela é a primeira e ela é acessível a todas as pessoas. Todo mundo pode mudar o mundo através das palavras. Parabéns, viu? De verdade. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Gente, vou direto ao ponto porque eu já abafo. Princípios básicos para sacar a real do texto e detectar clichês repetidos à exaustão. Apresentação da hipótese resolutiva Linda Marxiana. Linda Marx, você criou uma hipótese resolutiva e colocou seu nome nela? Sim, foi exatamente isso que eu fiz. Gente, clichês. Então, clichês são essas frases, essas ideias que elas têm meio que um conteúdo que ninguém nunca questiona e que são repetidas 50 milhões de vezes. Então, são essas frases que a gente utiliza no dia a dia. A gente não, tá? Porque eu evito. Porque, em geral, o que é o clichê? Como ele já meio que já tem um significado nele mesmo, a pessoa, quando ela não tem o que falar sobre um assunto, ela usa um clichê. Porque ela tá com um clichê na sua cara, sai fora e você fica lá boiando, achando que aquilo é argumento que se preze. Quer ver um exemplo bom? Todos os políticos são corruptos. Não é isso que o cara fala? Você tá conversando com o cara, e o cara já gritam fora todos, que todos são corruptos. Só que a verdade é que se você questionar o sistema, se você questionar essa frase, você sabe que não é verdade. Não é bem assim que as coisas acontecem. Só que aí o cara não tem muito conteúdo pra falar mesmo, ele tá com clichê, sai fora e você fica lá, tá? Então a ideia é justamente a gente perceber esses clichês e a hipótese resolutiva nada mais é do que uma fórmula para você responder a esse clichê. É uma coisa que eu fiquei pensando durante muitos dias, assim, muitas semanas, e que, olha, eu tenho testado e eu acho que serve para basicamente todos os clichês, principalmente da treta racial. Claro que tudo que a gente fala de linguagem se aplica a tudo, né? Você tira o conteúdo, né? A gente tá falando de forma, você tira o conteúdo, coloca outro e também se aplica. Então, quando a gente fala de racismo, a gente também tá falando de opressão de gênero, a gente também tá falando de gordofobia, a gente também tá falando de opressão de classes, mas o assunto aqui é mais o racismo, que são as tretas mais milenares que estão acontecendo no Facebook aí até hoje, tá? Então, o primeiro clichê que eu vou trazer de forma introdutória, não é um clichê de treta, só para você entender o que acontece quando você repete um clichê, é o seguinte. Esse você já falou certeza, eu já falei. Na escola a gente aprende coisas que a gente não precisa, não é? A gente não fala isso? Principalmente quando você tá na aula de matemática, você não tá entendendo nada, você se desespera e você questiona todo o sistema. Eu estou aprendendo algo que eu não preciso, não é? Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Tudo que você aprende na escola, meio que você precisa para sobreviver. Tudo. Eu não vou nem falar muito de física, de história, geografia e português, porque eu acho que a essa altura do campeonato você já sabe da necessidade de você ter conhecimentos minimamente básicos de tudo isso. Agora, essa frase normalmente ela é utilizada muito para as exatas, né? Química, física e matemática. E aí, o que é a questão, né? Então, é óbvio que na escola a gente aprende coisas que a gente precisa sim, a gente poderia aprender mais. Mas toda vez que você fala isso, a primeira coisa que você está fazendo é desmerecendo o trabalho dos trabalhadores. Então o professor está lá por nada, não tem razão nenhuma dele estar lá. Então, você devia questionar, por que ensinam química, física e matemática? Como eu já falei, para você sobreviver. Se você não souber química, física e matemática, no planeta Terra, você morre. Você basicamente morre. Mas a questão é que muitas vezes, pelo sistema, você acaba não relacionando aquelas matérias à sua vida, né? Então você acha que você está fazendo um cálculo matemático e que o seu objetivo é descobrir que o resultado é 3, quando na verdade é forjar
o pensamento lógico na sua cabeça, para você saber resolver problemas, aplicar leis, aplicar hipóteses. Não é assim que o professor ensina? Ele ensina um problema e depois ele fala, olha, para resolver esse problema você tem X, Y e Z leis que você pode aplicar. E isso a gente faz o dia inteiro. Se você acha que as contas que a gente fazia na escola eram difíceis, se você souber os algoritmos hipercomplexos que o seu cérebro faz, os cálculos matemáticos que ele faz, para cada palavra individual que você usa no seu ato de comunicação, você nunca mais falaria isso. E qual o problema de se falar isso? Você fica repetindo isso, você está desvalorizando o trabalho dos professores, que são os verdadeiros guerreiros da sociedade, né? Se a sociedade ainda está andando mais ou menos é porque ainda tem professor. E segundo, você está dando vazão a ideias do tipo escola sem partido, você está dando vazões a ideias do tipo, tira matérias do ensino médio, tira. A escola pública o cara não precisa aprender sociologia, ele não precisa aprender filosofia, ele não precisa aprender história. Viu? Então, meça suas palavras, parças, porque você acha que é só uma questão de gosto? Sou de humanas, matemática não serve pra nada, e no fundo você tá, fortalecendo quem? Quem tá lá querendo aprontar contra você e tirar justamente esse tipo de matéria da grade curricular, tá? Beleza, vamos agora pra hipótese resolutiva. Então, o meu irmão chegou um dia pra mim e falou assim, olha, eu não sei o que responder quando uma pessoa chega pra mim e fala que o Haiti é um país pobre porque foi o único país da América que foi governado pelos pretos, porque os pretos conseguiram a independência e por isso eles tiveram que governar o país sozinhos e por causa disso é o país mais pobre. Aí eu fiquei pensando, né, falei, poxa, assim como o meu irmão, assim como eu, todo mundo, ninguém teve as aulas, a gente não aprendeu o que a gente tinha que aprender. Note, o que você aprende na escola, você precisa, mas a forma como é ensinado e realmente tem conteúdos que poderiam ser acrescentados e que nessa hora você não tem que falar. Quem no Brasil teve uma aula de Revolução do Haiti? Ninguém. Acho que nem no colégio francês eles devem falar disso. Por razões ideológicas. Lembra que tudo é razão ideológica. Se você não teve essa aula, foi porque alguém quis expressamente que você não tivesse. Então, o que eu pensei? Bom, deve ter algum formato que eu possa aplicar para quando alguém lançar um clichê, porque essa ideia do Haiti também é uma ideia repetida sem parar, mas que ninguém questiona, ninguém para perguntar. Então, eu pensei num formato onde você pode responder a esse questionamento, esse clichê, mesmo sem ter tido essa aula específica, mesmo sem saber os detalhes, que é o que eu chamo de hipótese resolutiva linda marxiana, que é o seguinte, qual que é o sistema? Toda vez que alguém apresentar um clichê para você, essas frases que a pessoa fica repetindo, ninguém nunca questiona se a frase é verdadeira ou não, você vai fazer a seguinte fórmula, bem, se a branquitude, através desse clichê, está culpabilizando os pretos por um determinado resultado, significa que essa própria branquitude agiu diretamente para produzir aquele resultado, e uma vez que o resultado ou o falso resultado se apresenta, que a gente vai falar depois, eles culpam as vítimas pelo resultado. Fazem isso com tudo o tempo inteiro. Quando que eu tive o eureka, eu cheguei a essa conclusão? Quando, há poucas semanas, eu vi o presidente da TVE, que é a TV espanhola, falando na cara dura para o mundo inteiro ouvir que não teve civilização, que não teve colonização, que os espanhóis fizeram um favor para as populações autóctonas da América e que eles levaram a salvação para eles. Entendeu? Então o cara vai, atravessa o oceano, genocídio, velho, o maior genocídio da história da humanidade, né? Essa campanha civilizatória foi o momento de maior violência da história da humanidade. Não é da história do homem moderno. Não. Sabe planeta Terra, que existe há bilhões de anos? Isso que eles fizeram foi o momento de maior violência da história. E não sei o que eu tô falando. Tem um monte de professor branco, Harvard, MIT, que fala a mesma coisa que eu. Lembra do futuro, onde eu vou colocar todos os links? Você já pode procurar essa informação se você quiser.
Isso que eu tô falando, você não precisa nem acreditar em mim, você pode procurar tudo. Mas eu tenho fé que o futuro vai ser melhor e eu vou colocar todos esses links aí pra vocês verem que tem embasamento que eu tô falando. Então, o que acontece? O cara vai, faz o resultado, e ele faz o quê? Culpa o próprio cara. Mano, foi uma coisa sem noção que esse cara falou, nem lembro direito do detalhe, mas foi nesse momento que eu tive a eureka. Eu falei, cara, é isso que eles fazem. Então, vamos aplicar esse sistema, essa fórmula, para essa questão do Haiti. Então, mais uma vez, toda vez que um clichê culpabilizar pretos por um determinado resultado, significa que a branquitude, os brancos fizeram ações específicas para produzir aquele resultado, e uma vez que o resultado se apresenta, ou o falso resultado, que é importante falar, eles culpam as vítimas pelo resultado que eles criaram. Então, a questão do Haiti. Então, o Haiti é o país mais pobre das Américas. E realmente também é o país, o único, que as pessoas que tinham sido escravizadas conseguiram se unir e lutar contra os colonizadores, né, contra os brancos, e trazer a independência para o país. É uma história super complexa, eu não vou contar tudo agora, porque eu não quero que esse vídeo fique grande, então estude para entender. Quando o cara chegar para você e falar assim, ai, o Haiti é pobre porque os pretos ficaram independentes da Europa e não souberam governar o país, aplicando a hipótese linda marxiana, você vai falar para ele o seguinte, bom, se você tá falando que a culpa da pobreza do Haiti é dos pretos, significa que os brancos fizeram algo específico para gerar esse resultado, e uma vez que o resultado se apresenta, ele culpa as vítimas. E aí, quando você propor isso pro cara, ele também não vai ter resposta, porque ele também não teve essa aula. Porque se ele tivesse tido a aula, ele não usaria um clichê para responder. Então, no caso do Haiti, o que aconteceu? Durante 2 anos, houve uma revolução sangrenta e violenta que abalou as estruturas daquela sociedade que existia, da exploração da mão de obra dos homens pretos, né? E aí, durante 2 anos, teve essa revolução super sangrenta, que você vai ver quando você estudar essa matéria, por conta própria, que eu sei que você vai fazer isso. E aí, no final, os pretos ganharam. Eles ganharam do exército da França, da Inglaterra e da Espanha. Então imagina, pretos ganharam da Europa. Aí os europeus ficaram meio tensos, porque eles falaram o seguinte, mano, não só a gente perdeu, como se essa história de que é possível pretos se organizarem e ficarem independentes das metrópoles começar a se espalhar, os pretos dos outros países vão querer fazer a mesma coisa, não é? Não é? Não é assim que é mais ou menos? Começa uma revolução aqui, a gente não acompanhou a Primavera Árabe, começa num foco e vai se espalhando. Então o que eles falaram? Eles multaram Haiti. Então eles falaram o seguinte, olha Haiti, tá bom, vocês ganharam, vocês são independentes, vocês querem que a gente vá embora? Aham. Então, ó, me dá 90% de tudo que vocês têm, me dá 90% do produto interno bruto, das riquezas que vocês produzem, que a gente vai embora de boa. E aí fica aí com o seu país, depois de 2 anos de revolução. Na revolução o que é? É queimar coisa, é quebrar prédio, é matar gente. Depois desses 2 anos eles tiveram que entregar 90%. Então imagina que o cara te explorou durante 2 anos, te estuprou, te matou, fez tudo isso, e na hora dele ir embora, ele ainda leva 90% do que você tem. Você tem 10 peças de roupa, fica com uma que eu vou levar 9. E saíram dando tchau. Aí sabe o que eles falam agora? Ai, o Haiti é pobre porque os pretos não souberam administrar. Sacou? Nunca mais ninguém vai te pegar com essa. Vamos pra segunda? Entendeu como que é a hipótese? Olha, essa segunda aqui que eu vou falar, eu poderia ficar 6 anos só falando disso. Mas eu vou tentar falar em alguns minutos para não estender muito, tá bom? Ai, é o clichê. É que assim, isso não é um clichê, isso é uma mentira histórica. E é mais do que uma mentira histórica, é uma maldade. E é triste que as crianças, a gente escutou isso na escola, as pessoas continuam repetindo, tem gente pirada que escreveu até em livro. Tem uma página pirada, sei lá o que, de história. Mano, eu não sei o que fazer com esses caras, eu tenho vontade de ir na casa do cara, sentar com ele e falar, olha, vamos trocar uma ideia? Tá? Que é a seguinte frase. Ai, os pretos venderam os pretos pra escravidão. Gente, isso é mais do que uma mentira, é uma maldade.
tá? E eu espero de verdade que agora que a gente tá conversando sobre isso, você firme o compromisso de não deixar que o seu filho acredite nisso. Porque, olha, as crianças que eu tiver contato da minha vida vão saber a verdade. Se você deixar o seu filho uma tarde comigo pra passear no parque, eu vou contar toda a verdade do colonialismo pra ele. Já saiba. Eu não vou deixar ele acreditar que pretos venderam pretos pra escravidão. Então a primeira coisa que eu vou trazer pra você, eu vou falar em tópicos. Porque se eu for explicar tudo... Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a fórmula. Bom, se brancos estão falando isso... né? Se eles usam esse clichê, significa que eles fizeram coisas específicas para dar o resultado. E uma vez que o resultado se apresenta, eles colocam a culpa na vítima. Então os caras ficaram 400 anos estuprando, roubando todo mundo. E do nada... E quando eu falo todo mundo... Ah, tá. Deixa eu até voltar um pouquinho. Tá. Então eles ficaram 400 anos estuprando e matando e roubando e escravizando e marcando, cortando cabeça, né? Cortava, pegava a pessoa viva, pegava um indígena vivo, cortava o cabelo, porque queria ter o cabelo. Cortava da pessoa viva. E aí a culpa é dela, né? A escravidão é culpa dela. Não é parecido com aquele... Os indígenas trocaram o Brasil por espelhinho, não é? Olha a maldade dessas frases. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar é... Sabe quando você tá no meio da treta e a pessoa chega e fala assim pra você? Ai, mas todo mundo foi escravizado. Tanto que a palavra escravo vem de eslavo. E eslavo eram os brancos europeus que blá blá blá. O que você tem que entender com isso? Que quem inventou a escravidão foram os brancos. É difícil fazer essa afirmação, mas eu faço com a maior tranquilidade do mundo. Porque se você aí achar que o que eu tô falando é mentira, traz a prova. Traz a referência. Eu quero aprender mais. Se o que eu estiver falando for mentira, eu quero aprender mais. Então vejam, na história da humanidade nunca tinha existido uma coisa chamada escravo. Tanto que a palavra que a gente usa até hoje é a palavra que eles inventaram, que é realmente baseada em eslavo. Ai, mas Linda Marques, os judeus foram escravos no Egito. Foram? Mas isso você leu onde? No livro de história ou na Bíblia? Porque Bíblia não é livro de história não, filho. Vai pesquisar, dá uma procurada em algum lugar se existiu escravidão no Egito. Não existia escravidão em lugar nenhum. Quem inventou a escravidão foram os brancos. O que existiam eram sistemas de classes, sistemas de castas, classe trabalhadora, você tem feudalismo, você tem servidão. Por que durante a Idade Média todos eram servos, eram vassalos, eram feudos e com a gente, magicamente, a escravidão? Preto nunca escravidou ninguém. É o mesmo cara, o que fala isso, preto vendeu preto pra escravidão, é o que escreve no livro, velho. O cara escreve num livro, Zumbi tinha escravos. Mas Zumbi morava no Brasil ou morava em Palmares? Porque Palmares não é Brasil, não é? Palmares é Brasil? Não é. Então a cultura de Palmares já não é a cultura de Brasil, mas isso a gente vai falar depois, quero terminar logo. Outras questões. Ué, mas a base do racismo não era que os pretos eram inferiores? Então como é que os pretos de inferiores e todas essas coisas que eles inventaram e que agora tentam desmentir, estão correndo para desmentir tudo, como que de selvagens se tornaram international commodity traders? Porque... os escravos eram commodities, né? Era o produto natural que você transformava... Não, era a matéria-prima que você transformava em produto, né? Que seria a mão de obra. Ué, mas não era tudo selvagem? Como é que fizeram para vender? E outra, pagaram com o quê? Você já leu em algum lugar que branco colocava alguma coisa dentro de um barco, colava na África e trocava? Não é estranha essa história? Outra questão. Tá, pagaram com o quê? Desculpa, eu só preciso complementar. Não vai falar pra mim que foi com dinheiro, né? Dinheiro não foi. Que os europeus tinham que eles ofereceram pros africanos que ninguém sabe? E cadê essa grana? Cadê essa riqueza toda? Porque, gente, foram 12 milhões, 20 milhões. Eu ainda acho que é pouco. Eu tô com esse número aqui, 20 milhões, mas eu não acho que é 20 milhões, eu acho que é mais. Então, quer dizer, você não acha que ele, mais uma vez, tá tentando colocar em você a culpa pelo que ele fez? Tá, cara. Pior que tá. Então, gente, olha, eu adoraria falar mais de commodities e sistemas jurídicos para explicar o que é escravidão, né? Porque, por mais que você possa falar, não, Linda Marques, mas lá os incas
Tinha os escravos, não era escravo, não tinha nem palavra para isso. Eu desafio você a achar uma palavra anterior a essa que a gente utiliza hoje para determinar a desumanização que eles fizeram. Para entender, gente, vai passar de 20 minutos, desculpa, mas eu preciso falar disso. Você sempre tem que basear a colonização, campanhas civilizatórias, como um processo de degradação humana. É um processo de degradação humana. Então, o que ele chama de escravo nada mais é do que a objetificação de um ser humano em nome do greed, né, em nome da cobiça. Então, queria ganhar dinheiro, queria matar e queria ganhar, sei lá o que eles querem tanto, né? O homem do gelo nunca para de querer coisa. Até então, a vida na Terra não era assim, gente. Então, é isso que eu preciso que vocês estejam claros e que fique claro, que seja compreensível para vocês, principalmente para as crianças terem a oportunidade de aprenderem de outra forma, tá bom? Então, ó, toda vez que utilizar um clichê onde se culpabiliza os pretos por algo, significa que os brancos fizeram algo específico para chegar àquele resultado, e uma vez que o resultado se apresenta, ele culpa a própria vítima. Quer outro exemplo? Pequenininho, já passei dos 20, agora é assim: ai, pretos não sabem nadar. Nos Estados Unidos tem toda uma teoria. Mas que tem de professor que já fez teoria? Escreveu. Então, bom, usando a hipótese resolutiva, se os brancos estão falando que preto não sabe nadar, ou seja, se eles estão culpabilizando o preto pela sua própria natureza por não saber realizar algo, significa que eles fizeram algo específico para dar aquele resultado. Então, se de fato existe, acho que 70% da população preta nos Estados Unidos não sabe nadar, será que não é porque durante 50 anos um preto não podia entrar numa piscina nos Estados Unidos? Então, primeiro a sua situação de vida era ser escravo, que não é nem ser uma pessoa. Porque uma outra coisa que ensina na escola, né, quando a gente fala de escravidão, é que o escravo não era uma pessoa. O escravo é basicamente um cara. O que você chama de escravo, eu chamo de mina. É uma pessoa, tá? Então, você pega, limita, reduz essa pessoa a quantidade, a mão de obra que ela pode produzir para enriquecer e criar doenças para a Europa, né? Porque nesse processo de escravidão, que é um processo completo de degeneração humana, o que teve de doença que foi inventada, ou que foi potencializada, ou você acha que diabetes, você acha que no Egito o cara morria de diabetes, você acha que na Mesopotâmia o cara morria de câncer. Não era assim, gente, não era assim, tá? Então questiona tudo antes, questiona. Então, o cara primeiro ele era escravizado, ele não tinha direito a fazer porra nenhuma do que ele queria. Quando finalmente ele ficou livre, ficaram 50 anos sem o cara poder entrar numa piscina para aprender a nadar. Aí, o que o branco fala? Os pretos não sabem nadar. Aí vem um cientista e vai lá, ó, estuda o osso, mede a cabeça, eles fazem isso, velho. Então, gente, olha, eu vou parar por aqui, desculpa por ter sido tão longo. Olha, semana que vem tem o 8º vídeo, que vai chamar Tira Isso, os crimes da linguagem. E a gente vai falar da barra pesada, que é os crimes que são cometidos através da linguagem. Porque até então a gente tá falando de clichê, a gente tá falando de figura de linguagem, de vocativo, de adjetivo. Semana que vem a gente vai falar de crime, tá bom? Gente, obrigada pela oportunidade, desculpa o tamanho do vídeo. E olha, a revolução da linguagem é a revolução principal, é a primeira. Todo mundo pode mudar o mundo através das palavras. E mais uma vez eu peço, fortaleça um Painel BAP. Se você não está inscrito, se inscreve. Se seu primo não está inscrito, coloque o seu primo. Imagina, você não é o cara que fala que você quer fortalecer o afroempreendedorismo, você quer fortalecer a comunidade preta? Por que não se inscrever gratuitamente num painel de consumidores? Participar de pesquisas remuneradas, pegar as suas recompensas, trocar por produtos e serviços de afroempreendedores e com isso criar um ciclo de prosperidade. Não é uma coisa maravilhosa para se fazer? Então, ó, painelbap.com.br, até semana que vem. Um beijo, um por amor, 2 pela revolução.